Olá, bem-vindos todos e todas. Estamos no ar com mais um Núclea Talks aqui para vocês, com um tema de bastante relevância e interesse de todos. Nós vamos falar aqui sobre como promover uma cultura organizacional inclusiva e diversa. Eu sou Ieda Coelho, diretora de Desenvolvimento Humano, ESG, Comunicação e Marketing na Núclea, e recebo aqui comigo a Érica, sócia da Papo Consultoria. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Ieda. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos, a todas e todes. Espero que seja uma conversa importante para todo mundo, que todo mundo possa aprender um pouco e a gente trocar um pouco aqui. Bom, apresentando melhor a nossa convidada, a Érica é psicóloga, formada pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduada pela FGV em Administração e RH. Possui especialização em coach para executivos, relações raciais, diversidade, estudos de gênero e é especialista em change management, além de forte atuação em programas de diversidade e cultura. Atuou em multinacionais como business partner, especialista de projetos de desenvolvimento e gerente de RH. Já participou como consultora de RH no programa Encontro da TV Globo e é sócia da Papo Consultoria há 6 anos. Érica, mais uma vez, obrigada aí pela sua presença e estar aqui conosco. E vamos começar aqui a aquecer e bater um papo com algumas perguntas sobre esse tema de diversidade, equidade e inclusão. Para a gente começar a entrar um pouquinho no tema, na sua visão, quais são os pilares fundamentais para construir uma cultura organizacional inclusiva e diversa? Obrigada, Ieda. Eu sempre penso que, para a gente começar a falar de diversidade, a gente sempre tem que pensar em 3 pilares fundamentais para essa implementação. Então, o primeiro, uma liderança muito comprometida. Segundo, com políticas muito estruturadas. E um terceiro, que a gente tenha uma educação continuada, né? Que a empresa possa, o tempo todo, ter uma régua de formação para a equipe como um todo. Então, se a gente tiver líderes comprometidos na tomada de decisão e entender que diversidade precisa ser colocada na mesa, precisa ser levada em consideração para essa tomada de decisão, se a gente entende que tem políticas inclusivas que possa abraçar todo mundo, né? Todos os diferentes, dos subgrupos, né? Marginalizados, né? Que nós temos na organização, daí sim a gente começa a falar sobre diversidade e inclusão. Sem dúvida, né? Eu acho que o patrocínio da liderança e principalmente o como isso entra na cultura, né? Porque a gente fala só de contratar, acho que o mercado veio numa toada, quando a gente pensa, por exemplo, nas cotas obrigatórias de PCD e tal, que, né, é a discussão bastante presente. A gente contrata, traz para o quadro, cumpre cota, cumpre a lei, mas o como de fato a gente inclui, como de fato a gente considera, encarrega, né? Eu acho que ainda tem desafios e bastante quebras de paradigma e não tem como a gente conseguir evoluir nesse tema sem o envolvimento real e de coração da liderança, né? Eu acho que é por aí, e daí quando a gente pensa sempre, a gente sempre começa pela representatividade. Então, como se a gente tivesse cotas, né? A gente não tem cotas, principalmente raciais, não temos cotas, nem de gênero não temos cotas, nem da comunidade LGBT a gente não tem cotas, né? Pensando também em pessoas mais velhas, também não tem cotas. A única cota que nós temos é de PCD. E eu lembro, na época, quando surgiu, assim, as empresas correram, né, para cumprir essas cotas, porque era uma multa gigante, mas, e tiveram que se adaptar para incluir essas pessoas dentro da organização. Então, tiveram que olhar a estrutura física, tiveram que pensar em transporte para essas pessoas, enfim, foi um investimento feito. Quando a gente pensa em diversidade, nos outros grupos, né, que nós estamos tratando aqui, esse investimento e essa meta a gente não tem, depende muito de organização para organização. E daí vai o grande desafio das organizações, o quanto que diversidade está na estratégia dessa organização, dessa empresa, o quanto que isso está no DNA, na cultura da empresa, porque assim a gente tem investimento. Então, só trazer representatividade não quer dizer que a gente tem inclusão, e principalmente que tem equidade. Então, daí começa aí os desafios, né, de trabalhar com o tema. Perfeito, E aí, quando a gente fala em diversidade, inclusão, a gente está falando, né, como você falou, de vários grupos de gênero, orientação sexual e pessoas com deficiência, de raça e de minorias como um todo. Focando mais no tema racial, né, por você ser uma especialista no tema, a sua consultoria também trabalha bastante com esse público, como as empresas podem abordar de forma eficaz as desigualdades raciais dentro do local de trabalho e políticas que não apenas promovam a diversidade, mas também garantam a inclusão e equidade? Obrigada pela pergunta. Vou falar aqui um pouco da Papo, porque eu acho que é importante. Eu acho que também responde a sua pergunta. Eu sempre acho que para falar sobre temas
delicados, sensíveis, só é possível com um diálogo, só é possível que a gente sente e converse sobre. E daí papo, né, significa justamente diálogo, é uma palavra em Yorubá, que significa diálogo, que significa juntos também, e essa é a nossa metodologia de trabalho na Papo. Eu percebo que consultorias que também atuam com diversidade, se elas levam como base o diálogo, elas conseguem avançar bastante nessa discussão. E daí pensando em práticas, né, que a Papo e até outras consultorias fazem também, né, mais eficientes, mais eficazes. Quando a gente pensa em ações que possam incluir, por exemplo, recrutamento e seleção, fazer um recrutamento e seleção inclusivo, por exemplo, evitando os vieses, entendendo os vieses inconscientes que acontecem nesse processo. Quando a gente pensa em representatividade, na verdade, inclusão, na representatividade dentro do processo seletivo, inclusão no dia a dia. Quando a gente tem políticas, por exemplo, que ajudem essas pessoas, né, esses grupos minorizados, pensando em raça especialmente, a terem uma ascensão dentro da organização. Então, se tem programa de mentoria, se a gente tem um olhar, uma meta para que a gente tenha lideranças que possam representar pessoas negras, se a gente tem práticas, né, que possam ajudar essas pessoas a realmente se destacarem dentro da organização. Então, eu estou falando de inclusão. E quando a gente fala de equidade, quando a gente tem políticas, de fato, provocativas, né, que a gente consiga entender que há um olhar para salário, um olhar para a posição, um olhar que as políticas possam trazer as pessoas que estão afastadas, estão marginalizadas, para o centro das discussões, na tomada de decisão. Então, quando a gente constrói políticas dentro da organização que faça valer a intenção da diversidade, aí a gente percebe a diversidade acontecendo. Então, acho que, pensando na Papo, especialmente, é sempre esse olhar que a gente olha. O quanto que essa empresa está engajada, de fato, em fazer a diversidade acontecer. Se há obstáculos, diversos. A resistência da equipe, a resistência da liderança, especialmente. A resistência também da gente buscar um pipeline efetivo também para trazer essas pessoas para dentro da organização. Então, é tudo uma estratégia, o quanto que a gente está realmente envolvido para fazer isso acontecer. E eu acho que você pegou num ponto, porque assim, quando a gente fala dos vieses, não tem como a gente não lidar, porque preconceito todos temos, né? Eu acho que preconceito é uma coisa inerente do ser humano. O que não me dá o direito de ser discriminatória, né? Não me dá o direito de discriminar. E se eu não entro em contato, se eu não realizo uma autoanálise do quais são os meus vieses, assim, essa coisa do processo seletivo, a gente que está bastante tempo em RH, a gente lida muito, as pessoas não sabem dizer o que é, mas assim, não me brilhou os olhos, né? Então, é fundamental a gente trabalhar com as lideranças essa visão, esse autoconhecimento, essa provocação sobre os vieses, porque parece que o preconceito, o racismo, a discriminação está só no outro. Sim. E está na gente. E é duro a gente lidar com isso, né? Quando você se dá conta de que você também está sendo racista porque você olhou diferente, porque tem uma pessoa negra num restaurante caro com uma roupa que uma pessoa branca, se tiver lá, ninguém vai prestar atenção. Sim. Então, eu acho que perpassa, né? É um contexto social que vai muito além da organização, mas dentro das organizações, assim, se a gente não trabalha os vieses, a gente não consegue superar os obstáculos, né? E é um tema muito difícil da gente ver na gente mesmo. Sim. O que a gente também discrimina sem perceber, né? Então, eu acho que o preconceito, a base do preconceito são crenças, né? Crenças e valores. Por isso que é uma conversa difícil, né? Quando a gente fala de vieses inconscientes e fala de letramento racial, a gente está falando de valores das pessoas, de crenças. São coisas que elas aprenderam quando elas eram crianças. O preconceito, a discriminação acontece dentro de casa, né? A gente fala na primeira sociabilização é a família, né? E daí, quando essa família não tem esse entendimento racial, não tem esse entendimento do que é preconceito, isso vai se perpetuando ao longo da vida dessa pessoa. Então, ela aprende errado, né? Tem até uma frase do Nelson Mandela que eu gosto bastante, né? Não sei se eu vou acertar, porque eu adoro os ditados. Você sabe, eu adoro os ditados, mas eu nunca acerto nenhum. Mas essa é uma citação, na realidade, não é nenhum ditado. Mas Mandela fala que se as pessoas aprenderam, né, a odiar, elas podem aprender a amar. Então, acho que é nesse lugar que a gente precisa trabalhar, né? Então, desconstruir, ressignificar essas crenças é o primeiro passo. Então, partir do pressuposto que você já está errado na conversa, que você, sim, é uma pessoa preconceituosa, que sim, você é uma pessoa machista, que sim, você é uma pessoa racista, que sim, você é uma pessoa homofóbica. Todo mundo é, porque a estrutura do nosso país fez com que a gente fosse assim, que a gente aprendesse dessa forma. Se é assim, e se a gente está, né, com se propondo a discutir sobre isso, então vamos partir do pressuposto que nós temos, sim.
Se temos, nossos vieses vão atuar com muita força. Eles vão olhar uma situação e os vieses eles vão influenciar a sua tomada de decisão. Então, o tempo todo a gente tem que se policiar, a gente precisa aprender, ler, discutir e se policiar para que isso realmente possa mudar o seu comportamento, a visão que você vê do mundo. E em processo seletivo, a gente percebe no tom de voz, a gente percebe no olhar desse líder, a gente percebe na forma que ele justifica a não contratação de uma pessoa que é colocada ali no shortlist. E daí, rapidamente, vou tentar colocar um exemplo aqui de uma situação muito constrangedora, né? Que eu passei ao longo dessa carreira, dessa jornada. Eu estava fazendo um programa de trainee, e nosso intuito era colocar pessoas, né, que possam colocar diversidade naquele grupo. E programa de trainee, a gente sabe que é uma bolha, né? São todo mundo no mesmo lugar, todo mundo com o mesmo fenótipo, todo mundo muito igual. E daí nós tínhamos uma pessoa que veio de uma família muito humilde, de Aparecida do Norte, né? Nunca esqueço desse caso, faz algum tempo atrás. E ele conseguiu, assim, muito inteligente, conseguiu entrar na USP. Dentro da USP, ele conseguiu um estágio de 6 meses fora do país, por conta de um trabalho que ele fez. E lá nos Estados Unidos, ele aprendeu inglês meio que na rua, assim, não teve um curso, uma formação. Estruturado. Mas ele conseguia se comunicar em inglês. E uma das premissas que essa pessoa, né, do processo seletivo era ter o inglês. Então, ele foi passando em todas as etapas. Então, teve etapa de raciocínio, teve etapa de valores, teve cases, teve uma série de etapas até chegar nos 10 finalistas. E daí, a gestora de recursos humanos, que tinha contratado a consultoria, né, não queria, assim, sempre ela colocava um ponto de essa pessoa não. E a gente sempre ia para o lado racional. Mas por que não? Olha, ele acertou aqui, conseguiu um score tal. Olha, ele atendeu o teste, foi aprovado no teste. Olha, o inglês dele não é maravilhoso, mas ele conseguiu mais de 70%. Então, o que está acontecendo? Daí, de tanto questionar, ela vira para mim e fala: Érica, vou ser muito sincera com você. Ele não tem pedigree. E ela falou isso de uma naturalidade, né? Esquecendo até que eu era uma pessoa, né? Que eu sou uma pessoa negra, uma mulher negra, retinta. Esqueceu o que eu era. Achou que eu estava falando com qualquer pessoa como ela, assim. Porque é isso, né? O racista, né? Ele não percebe também que está sendo racista numa interação de uma discussão de vaga, natural, por exemplo. né? É natural. Uhum. E daí, mediante essa informação, a pessoa não tem pedigree, assim, eu não sabia como reagir, porque é tão absurdo. É agressivo, né? É agressivo, é absurdo. Final das contas, né? Essa pessoa não foi aprovada no processo, né? E ela tinha todas as condições, ela realmente era um potencial. Então, o que a gente está falando? Né? A gente está falando de preconceito, está falando de racismo, está falando de tudo, sim. Mas, principalmente, a gente está deixando de olhar um talento que poderia fazer uma grande diferença naquela organização. Porque ele vem de um universo muito diferente, né? De um universo muito diferente, que poderia contribuir com a inovação daquela empresa, uma empresa super inovadora e tal. Então, a gente sempre está contratando os mesmos, sempre a gente está na mesma bolha, e daí, né, o CEO, né, os acionistas, a gente não consegue avançar nesse desafio, a gente não consegue atender as metas da organização, por quê? Porque a gente sempre escolhe os mesmos caminhos. Então, eu sempre falo que diversidade é isso. A gente ajuda, sim, a pensar em inovação, em criatividade. Também é importante para os líderes olharem para isso e ver quanto que eles estão perdendo nessa história, né? Então, acho que é uma história um pouquinho longa, mas achei importante trazer aqui. E é comprovado com dados o quanto a diversidade melhora resultado, né? A gente não está falando só de uma questão ideológica, né? A gente está falando de fatos mesmo. Outro dia, não sei se foi semana passada, eu estava vendo um evento que a Ana Buchain, até estou citando ela aqui, que é a head de EVP de RH e comunicação da B3, que ela falou que não ter diversidade é a mesma coisa do que ler a vida inteira livro de um único autor. Né? Se a gente não tem... E aí eu estou falando de todos os grupos, né? Estou falando da questão racial, da questão LGBT. A gente aqui na Núclea também está aprendendo muito, né? A gente tem aqui os 4 grupos de afinidades de 4 minorias, que sempre um executivo apadrinha o grupo, independentemente de fazer parte ou não do grupo. Eu sou madrinha do grupo racial, sou branca, sou mulher, sou cis, hétero, não estou nenhuma das minorias, não sou deficiente. Mas a gente está lá, cada um dos executivos, muito mais para aprender, primeiramente, é ter humildade para reconhecer das nossas falhas e aprender o que a gente fala de errado, o que não é aceito. Como fomentar a pauta dentro da estratégia, né? Então,
A gente tem uma provocação de evolução de carreira das pessoas, a gente está começando a estabelecer metas para evoluir não só a quantidade, mas encarreiramento das pessoas e dos grupos de minoria. A gente sabe que o caminho é longo, né? Já estamos melhor do que estávamos há 10 anos atrás, mas a gente ainda tem uma trajetória bastante longa nesse tema de diversidade como um todo, né? Mas eu acho ótimo, Ida, você participar, você sendo uma mulher branca, estar no grupo de afinidade racial. A discussão racial não está na pauta somente das pessoas negras, elas precisam estar na pauta das pessoas brancas. Porque quem inventou o racismo foram as pessoas brancas. Né? Não vou criar algo que vai me prejudicar. Então, quanto mais pessoas brancas discutirem sobre as questões raciais, mais avanços a gente terá na sociedade. Então, é imprescindível que, muito, muito boa essa ideia de colocar, né, uma pessoa branca para liderar ou co-liderar esse grupo, né? Então, acho que isso é importante, sim. E aí, assim, a gente está falando aqui um pouco de seleção e tal, sempre tem essa provocação, né? De como é que a gente elimina os vieses num processo seletivo para contratação de pessoas diversas. E aí sempre tem aquela discussão de, vamos fazer processo seletivo às cegas, né? A pessoa faz a entrevista sem ter visão se a pessoa do outro lado é homem, mulher, branco, negro, deficiente ou não. Por outro lado, tem um consultor que nos apoia aqui nesse tema, que é o Reinaldo Bugarelli, que trabalha bastante, é o secretário lá do Fórum LGBT, que ele fala que não é isso, diversidade é o contrário. Eu quero buscar o diferente. Eu não vou contratar porque eu não vi que é diferente. Eu vou contratar e eu vou buscar o diferente, né? Eu acho que isso é uma barreira. Eu não pensava assim, a gente até chegou a testar aqui, pilotar ferramentas que fizessem contratação às cegas, porque a gente tem desafios aqui também. Mas aí ele fez essa provocação que eu achei bem pertinente, assim, vocês trabalhando lá na Papo com esse tipo de, né, com população negra, inserção de pessoas no mercado de trabalho, como é que a gente faz para que as práticas de contratação, eu sei que não tem uma bala de prata, né, mas assim, ferramentas que a gente tem para trabalhar aqui com as lideranças, de como a gente vai tirando os vieses para a contratação de pessoas minorizadas? Eu gosto muito dessa linha, tá? Concordo com ele. Eu não sou a favor também de processos seletivos às cegas. Eu acho que você precisa entender a diversidade e lidar com ela. Assim, é isso, assim. Eu acho que se a gente não se defronta, não discute sobre isso, a gente continua no mesmo modus operandi, né? Então, acho que é importante, sim, a gente saber com quem está discutindo e nos policiar para que esses vieses não aconteçam. Então, pensando na Papo, até como a gente trabalha isso, primeiro, acho que um trabalho muito forte com a equipe de seleção. Então, a equipe de seleção precisa ser a primeira a entender vieses inconscientes e ser um treinamento recorrente. Né? Então, a gente ouve muito. Esse aqui a gente já falou sobre vieses inconscientes. E daí, quando a gente entra na sala para falar, para fazer o treinamento, a gente percebe que as pessoas estão zeradas. Estão no 1, estão zeradas, estão no 1. Porque é um processo contínuo. É um processo que é como se a gente assistisse um filme e depois, sei lá, de 10 anos assistisse novamente esse filme. A gente vai ver nuances nesse filme que a gente não viu lá na primeira vez. Então, porque a gente está com outro olhar, a gente cresceu, a gente aprendeu, a gente viveu outras coisas. Então, nós somos pessoas diferentes. É a mesma coisa com treinamentos de letramento, né? Então, os vieses, quanto mais você treina, mais você ouve, mais você discute, mais você aprende. Então, eu acho que vieses tem que ser colocado o tempo todo. Então, para a equipe de seleção, para lideranças como um todo, é imprescindível que a todo momento a gente treine e fale sobre isso. Acho que uma outra ferramenta importante, que não ferramenta, mas uma prática, é que tenha indicadores. Eu acho que se a gente não provocar os líderes e não forçar com que eles, de fato, tragam mais diversidade para suas equipes, a gente fica muito na teoria e pouco na prática. O tomador de decisão, que é o líder, ele precisa se comprometer com os indicadores de diversidade, com o tema, com a pauta de diversidade. Então, se ele não estiver sendo forçado para isso, pelo menos no começo, porque depois ele vai ver que é muito legal, viu, líderes? É muito legal. Vocês vão ter muitos benefícios trazendo mais diversidade para sua equipe. Eu acho que no primeiro movimento é esse, né? É como se fosse crianças. Então, com a criança, para educá-la, a gente fala, não pode. Por que não pode? Porque não pode. E daí vamos para a regra. E ponto. Depois, quando ele vai crescendo, a gente vai dizendo por quê. E vai começando a ter diálogo. Então, acho que é a mesma coisa dentro de uma organização. Então, a gente sempre fala, olha, podemos sim fazer o treinamento de vieses, mas isso não é o suficiente. A gente precisa continuar essa conversa ao longo do ano, ao longo do tempo, para que realmente haja uma mudança de comportamento e de olhar para esses
para esses talentos. Fora isso, eu acho que daí é um trabalho interno da área de recrutamento e seleção, é buscar diversidade aonde buscar esses talentos. Então, sempre a gente utiliza as mesmas ferramentas, os mesmos lugares, daí vai vir as mesmas pessoas. Então, no processo de letramento, a gente aprende que a gente precisa deixar o mais diverso possível a nossa rede de relacionamento. Então, acho que é a mesma coisa em seleção. Então, ao invés de usar uma única ferramenta, deixa eu entender que outras ferramentas existem no mercado, mesmo que não tenha tanta visibilidade, assim, mas que atinja um grupo específico que eu não tenho contato ainda. Então, na PAP, por exemplo, a gente tem muitos contatos com associações periféricas, no Brasil como um todo. A gente está mapeando, por exemplo, comunidades indígenas, para que a gente possa acessar, né, pessoas indígenas. A gente tenta o tempo todo, aonde a gente não olhou ainda? O que falta mais a gente fazer? Então, internamente, precisa ter essa provocação. Eu sei que tem um desafio, que é SLA de vaga, que é o líder batendo na porta para fechar uma vaga, mas tem que ter em algum momento uma estratégia de como a gente atinge esses lugares que a gente não atingiu ainda. Porque se a gente não fizer esse movimento, que tem que ser algo que a gente realmente faça o movimento acontecer, a gente vai trazer sempre as mesmas pessoas. Daí lá no shortlist a gente vai ser sempre as primeiras faculdades, primeira linha, o mesmo tipo de pessoas, e daí a gente não traz diversidade. Então, acho que é uma ferramenta importante, é uma ação importante. E tem, né? Tem figuras brilhantes. A gente sempre fala, né? Os programas geralmente vêm com essa característica. Não, eu aceito diversidade, mas tem que ser a pessoa da faculdade de primeira linha, com inglês fluente, até não sei quantos anos, né? Então, só daí a gente já exclui 80% da possibilidade de diversidade. Sim. O outro tema que a gente, né, discute bastante é a questão de segurança psicológica para os grupos minoritários, né? Eu acho que isso cada vez mais está na agenda das organizações, assim, o como é que a gente proporciona. Eu acho que todos os públicos minoritários têm uma questão de segurança psicológica, e a gente estava discutindo principalmente no público LGBT, né? Eu acho que tem uma questão de quem está transacionando e etc. Como que você vê isso, assim? Como que na sua trajetória de diversidade isso tem sido trabalhado pelas empresas? Como é que a gente sensibiliza a empresa de ter um ambiente psicologicamente seguro para que os grupos minoritários também tenham conforto e abertura para falar sobre o tema nas organizações? Esse é um tema super delicado, né, Ida? Porque não são só os grupos minorizados. As pessoas estão passando por problemas emocionais muito graves. Desde a pandemia, a gente vê muitas pessoas adoecendo. Crise de ansiedade, burnout, depressão. Então, algo que a gente só ouvia, um caso aqui agora, parece que estamos no momento da a saúde emocional abalada das pessoas. Então, acho que as empresas precisam olhar para isso com muita seriedade. Isso não só para grupos minorizados, mas para a empresa como um todo. Acho que é uma pauta importante. E eu acho que é uma pauta importante para ontem. Assim, depois da pandemia, eu acho que isso virou prioridade. E daí, pensando nos grupos minorizados, na PAPO, a gente começou um mapeamento sobre autoconfiança, né, para pessoas negras e tudo mais. E assim como vários estudos sobre isso, de fato, as pessoas negras têm uma questão de autoestima muito complicada por conta do todo o sistema racista, da estrutura racista que a gente vive. E daí, dentro dos nossos programas de mentoria, né, de acompanhamento, de diversidade, a gente foi trabalhando isso e colocando isso como um módulo para a gente conseguir tratar esses temas para as pessoas negras, no modo geral. Mulheres também, né, pessoas com orientação sexual, tudo bem, também. Então, as empresas precisam criar ambientes seguros. Acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de ouvir as pessoas. Então, quando a pessoa levanta a mão e fala que ela não está bem, que ela não consegue, a gente precisa olhar para isso. Numa sociedade que as coisas acontecem num piscar de olhos, que tudo muda, que a gente olha nossa timeline lá no Instagram, com uma notícia que foi bombástica na sexta-feira, hoje ninguém mais lembra, as pessoas não têm tempo para olhar para o outro. Eu acho que a gente precisa olhar para o outro. Olhar e entender que o outro está precisando de ajuda, né? E tem limitações também, até pela trajetória da pessoa. Como que ela chega ali? Então, quando a gente pensa no estado emocional das pessoas, isso afeta a produtividade, isso afeta a performance. A gente precisa relacionar isso. E as pessoas negras como um todo, elas precisam terem um olhar para isso. Então, não adianta a gente ter representatividade e ter um ambiente hostil.
ter um ambiente que a gente não ouve as pessoas. Esperar que as pessoas, né, de grupos minorizados, tenham o mesmo comportamento que as pessoas que não tiveram as mesmas trajetórias. Elas têm outros problemas, né? Mas precisa ter um olhar para isso. Então, grupos de afinidade isso ajuda bastante. A gente sempre fala que dentro do grupo de afinidades, quando a gente fala abertamente, é um lugar seguro, as pessoas são confortáveis para falar sobre elas. Eu acho que a gente melhora, a gente cuida, pelo menos. Eu acho que políticas de cuidado, saúde emocional, eu acho que é importante. Uma prática que sempre teve em indústria, não sei se agora tem, faz um tempo já que eu não olho para isso, mas que a gente tinha psicólogos dentro das organizações antigamente, né? Nas indústrias especialmente. Eu acho que é importante, eu acho que o psicólogo, eu sou psicóloga, né? Você também, o psicólogo organizacional, clínico dentro de uma organização, acho que é importante. Eu acho que se a gente tiver um olhar para isso, um cuidado para isso, acho que grande parte dos problemas de turnover que a gente tem e de má performance, a gente consegue ajudar, né? Olhar. E toda vez que a gente tiver um programa de equidade, por exemplo, programa de mentoria para lideranças negras, para mulheres, por exemplo. Acho que precisa, dentro dos módulos, ter algum momento para falar sobre essa questão emocional. Eu acho que terapia é fundamental para qualquer pessoa. Devia fazer parte de todos os PDIs, planos de desenvolvimento. Todos os PDIs deveriam fazer parte. Na Papo, nós temos hoje 20 pessoas. As 20 pessoas são pessoas negras de periferia. Então, nós somos uma empresa afro-referenciada. E daí, para a gente lidar com essas questões, assim, a gente começou a colocar realmente, para trabalhar na Papo, você precisa fazer terapia. Como? Vamos pensar como, mas tem que fazer terapia. Porque é isso, é uma pressão muito grande por resultado, uma pressão por dar certo. Então, imagina uma pessoa que vem da periferia do extremo. Você entra numa empresa como o Núcleo, por exemplo, né? Na Faria Lima. É um ambiente tão, tão diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar numa multinacional, eu me senti um peixe fora d'água. Eu não sabia como me comportar. Eu não sabia... me levaram, até achando que estavam me incluindo, me levaram no primeiro dia num restaurante super chique. E aquele monte de talheres, eu não sabia que talher mexer, como... Então, ao invés de me deixarem confortável, me deixaram falando, olha, aqui realmente não é seu lugar. Então, acho que precisa olhar para isso. O que é inclusão para você, o que é acolhimento para você, não, pode ser que não seja para outra pessoa. Então, perguntar para os grupos o que eles consideram que é acolhimento, eu acho que é um passo muito importante para você construir ações efetivas para dentro da organização. E eu acho que é isso que a gente discute muito nos grupos, né? Na dúvida, pergunte. Né? Eu acho que a gente, né, pessoas trans, por exemplo, que é um processo que a gente está aprendendo aqui a lidar também com pessoas que estão no quadro hoje. As pessoas ficam, mas qual é o pronome? A coisa do banheiro, que deveria ser desmistificada, ainda é uma questão. Sim. Então, assim, na dúvida, pergunte. Acho que sempre tem uma coisa da intenção, né? Sim. E, enfim, acho que é uma jornada de muito aprendizado. Bom, estamos encerrando aqui o nosso tempo. Meia hora passa voando. Eriquita, muito rápido. Obrigada. A Érica aqui da Papo Consultoria. Papo é PAPPO, uma consultoria que tem um trabalho lindíssimo aqui pela inclusão de pessoas, principalmente nesse recorte racial. Muito obrigada pela sua participação. Queria deixar aqui um espaço para você falar sua mensagem final aqui com as pessoas que estão acompanhando aqui nossa transmissão. Eu que agradeço. Muito obrigada, Ieda, todo o time da Núcleo. Me receberam super bem aqui. Bem, eu falo que quem trabalha com diversidade trabalha por amor, assim. Trabalha porque acredita numa causa. E eu sou muito romântica, assim, eu posso dizer. Eu realmente acredito na transformação, né, social. Quanto pessoa negra, uma mulher preta, retinta, eu acho que eu tenho limitações nessa atuação. E daí eu preciso de parceiros como o Núcleo, como o IEDA, para que a gente consiga avançar com essas pautas. Quem tem o poder na mão para a transformação ainda são as pessoas brancas. Ainda são os líderes, ainda são os grandes CEOs, presidentes de organizações. Então, vocês têm essa oportunidade de fazer transformações para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja mais justo. Então, acho que o meu recado aqui é que, principalmente para as lideranças, coloquem isso como pauta, realmente, como uma prioridade de vocês. Assim, não tem só o benefício da gente conseguir ser mais inovador, mais produtivo, mais criativo. Principalmente tem o benefício de a gente transformar uma sociedade tão injusta, tão desigual, em algo um pouco melhor. Então, acho que está nesse lugar a diversidade. Então, contamos com vocês também para essa luta, porque uma luta não é só minha, não é só das pessoas pretas, não é só da comunidade LGBT, não é só das mulheres, é uma luta de todos nós. Então, te convido para você vir com essa luta, porque a gente precisa de ajuda. Essa é uma luta com muitos braços. Com muitos braços.
E agradeço você também que acompanhou aqui nossa transmissão, acompanha os próximos episódios aqui do Núclea Talks. Para acompanhar é só seguir a Núclea no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, o nosso site nuclea.com.br e conheça a nossa atuação para expandir a inteligência de empresas com as nossas soluções. Núclea, o nosso negócio é potencializar o seu.